Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Espero que essa mensagem encontre a todos, com saúde, que todos estejam bem na presença do Senhor. E quero compartilhar hoje com vocês uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Mas parece fácil, né? Jesus dizer: Porque são tão tímidos, porque ainda não tendes fé? Jesus aqui, nessa passagem, nós vemos um Jesus humano, o próprio Deus que desceu do céu, que encarnou, que viveu entre nós, que veio para ser o caminho da salvação, mas que passou por todas as dificuldades, por todos os momentos e tempestades que nós, como seres humanos, passamos também. Então Jesus, aqui a palavra mostra que ele cansou, tanto que ele dormiu, um sono profundo, numa tempestade, num mar revolto, com ventos, e Jesus estava dormindo. Mas também mostra o lado divino de Jesus, aquele que estava encarnado, sofrendo, como um ser humano, todas as coisas que nós passamos, mas que também tinha o Espírito de Deus sobre ele, que ele apenas diz para o vento: aquieta-te, acalma-te, e o vento se acalmou. Vemos essa parte de Jesus. Mas eu quero trazer para nós o seguinte, a respeito dessa tempestade aqui. Claro que é uma tempestade física, eu creio que é uma grande prova de fé que Jesus deu aos seus discípulos como ensinamento e traz hoje para nós. Porque eu nunca passei por uma tempestade no mar, em alto mar, mas eu creio que deve ser uma coisa muito terrível. Há poucos dias aí, um pouco mais de um mês atrás, a gente passou por esse ciclone bomba, aqui na cidade onde nós moramos. Foi bem forte. No momento do ciclone, no momento forte da tempestade, eu estava na rua, tinha ido buscar minha filha no trabalho, 4 horas da tarde. Quando estávamos voltando para casa, foi o momento mais forte da tempestade, e eu me lembro que naquele momento ali a gente tentou achar algum lugar para se esconder. Eu pensava: será um posto de gasolina, um viaduto, ou encostar perto de um prédio, porque realmente é algo muito terrível, e bati o carro de uma lata de lixo que rolou pela rua. Literalmente passamos por baixo, instantes antes de uma árvore cair, de um pinheiro cair. Depois ele caiu, depois que nós passamos, um tempinho depois ele caiu, dobrou até o chão, voltou, nós passamos, depois eu sei que ele caiu e ficamos, enroscou nos fios de luz, ficamos 2 dias sem luz aqui em casa, uma coisa muito terrível. Mas isso em terra firme, isso em solo. Eu imagino como deve ser uma tempestade em alto mar, nesse lugar em que os discípulos estavam. É uma coisa muito terrível, porque você só tem o barco, só tem o seu barquinho, e esse barco está se enchendo d'água, então chega a ser até engraçado, que Jesus diz: não tendes fé, e nós, na nossa condição humana, os discípulos nesse momento foram acordar o mestre apavorados, achando que iriam perecer, que iriam morrer naquele momento. E Jesus, nessa hora, nessa ocasião, ele nos dá, creio eu, 3 ensinamentos muito grandes, muito profundos. O primeiro ensinamento é de dependência. Entre os discípulos tinham ali pescadores experientes, homens que conheciam principalmente aquele lago ali, que chamam de mar, mas era um grande lago, com dimensões
enormes que não se via a outra margem. Eles conheciam aquele lugar, eles pescavam ali diariamente desde a sua infância, praticamente desde que nasceram, junto com seu pai. E mesmo com toda essa habilidade, mesmo com todo esse conhecimento, eles se viram pequenos diante dessa tempestade, se viram diminuídos, impotentes diante desse momento. E aí Jesus nos mostra uma dependência, irmãos, que não importa a nossa habilidade, não importa a nossa experiência, não importa o conhecimento técnico que a gente tenha alcançado, somos dependentes dele, somos dependentes de Jesus na nossa vida. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da dificuldade que venha, nós devemos reconhecer isso, que precisamos dele, que dependemos dele, Amém, meus queridos? E outro ensinamento que tiramos desse episódio, dessa ocasião, é que precisamos ter Jesus no nosso barco. Precisamos ver quem está no barco, quem está na nossa vida, quem estamos levando junto conosco na nossa vida, quem está nos acompanhando nesse momento de dificuldade. Claro que aqui o texto fala de uma tempestade física, mas temos na nossa vida diversas tempestades financeiras, de relacionamentos, na família, tempestades de saúde, tempestades no emprego, tempestades de diversas formas, e geralmente muitas delas espirituais, doenças físicas, doenças tipo depressão, coisas assim, em que nos vemos pequenos. E é nesse momento, irmãos, que precisamos olhar para dentro do nosso barco, para dentro da nossa vida, e ver se Jesus está lá conosco. Não adianta chamá-lo na margem nesse momento, não adianta querer voltar atrás e buscá-lo. Precisamos ser prudentes, precisamos trazê-lo conosco, ter um lugar de honra, ter um lugar, um altar para Jesus dentro da nossa vida, para que no momento da tempestade, no momento da dificuldade, a gente tenha a quem recorrer, a quem a gente pode recorrer. E o outro ensinamento que essa palavra nos traz é que no momento em que Jesus está no nosso barco, Jesus está na nossa vida, nós temos autoridade para repreender toda a tempestade. Nós temos autoridade e temos condição de superar as tempestades, de passar pelas tempestades. Eu sei que é difícil, às vezes aqui, no momento em que tudo parece bem, falar é fácil, mas também já passei e passo por várias tempestades na minha vida. E tenho certeza que se nesses momentos de dificuldade, momento de perda de pessoas queridas, momento de luta na vida, de tempestades, se eu não tivesse Jesus no meu barco, se eu não tivesse Jesus na minha vida, com certeza eu teria afundado, com certeza eu teria sucumbido. Então deixo essa mensagem que ela vai direto ao coração de vocês. Tenham sempre essa dependência dele, deem um lugar de honra para Jesus na vida de vocês, um lugar especial no barco de vocês, no barco da vida. E no momento em que a tempestade vier, tenha a autoridade de repreender o vento, de repreender a tempestade, e passar para outra margem firme, salvo, tranquilo, na presença de Deus. Espero que essa mensagem tenha trazido paz para o teu coração, tenha trazido ensinamento, tenha trazido enriquecimento, coisas que venham edificar a sua vida. Amém, meus queridos? Fiquem na paz.